Psicoacústica, o início. A psicoacústica teve sua origem na insistência de um homem chamado Hermann L. F. von Helmholtz, matemático, médico e físico alemão, nascido em 31 de agosto de 1821 e falecido em 8 de agosto de 1894. Esse profissional afirmava que a música não é mera atribuição mecânica ou matemática oriunda de instrumentos que produziam sons. Ele entendia que a música não advinha de uma força extra-humana ou metafísica e que, na verdade, a música era um resultado de como o ouvido humano percebia o som e de como o cérebro humano interpretava esse som. Helmholtz era um estudante inveterado que examinava a natureza do som e era muito rígido na análise dos fatos. Seus trabalhos lançaram os alicerces dessa ciência. Psicoacústica. Conceito. A psicoacústica é a ciência que estuda as relações entre o som produzido pelas vibrações de qualquer corpo e a forma como essas vibrações são identificadas pelo indivíduo por sua porção visível e não visível e quais os elementos psicológicos que interagem nessa trama. O que pode ser um som agradável para você, pode ser um som desagradável para outra pessoa. Uma consonância para um músico pode ser uma dissonância para outro músico, ainda que a teoria musical não afirme isso. Além de nossos ouvidos, temos outros meios de perceber o som produzido por instrumentos. Assim, quando estamos ouvindo algum som, estamos, na verdade, avaliando e resumindo o resultado do que nossos órgãos sensores são capazes de fornecer-nos. Matematicamente, podemos limitar e dizer que somos capazes de ouvir frequências que começam em 20 Hz e vão até 20.000 Hz. Isso dentro do espectro que pode ser aferido por instrumentos de medição que confirmam nossa audição. Nossa audição não é apenas competência de nossos ouvidos. Temos o que podemos chamar de uma central de audição, que é composta por um sistema muito complexo, com sensores e condutores da sensação auditiva. Assim, não são apenas os nossos ouvidos que recebem as vibrações. Nossa pele sente as vibrações. Nossos órgãos internos sentem as vibrações. Vibrações essas que percorrem nossa estrutura corporal, entremeada de pele, músculos, ossos e líquidos que de alguma forma levam as vibrações à nossa central de audição. Pessoas com perdas auditivas muitas vezes não percebem que têm esse problema, exatamente pela razão de outros sensores e não apenas os ouvidos ainda estarem atuantes, passando a informação de som a essa central de audição, que a processa e passa a sensação de que nada está faltando. Quando o problema aumenta, aí então o indivíduo começa a percebê-lo. Veja que ainda estamos falando apenas da porção física mensurável do assunto e que cada pessoa tem um corpo distinto que fará uma interpretação própria do que ouviu. Saindo do corpo humano, temos o ambiente em que se ouve o som, e este também propiciará diferentes percepções do som para cada pessoa, ainda que seja a mesma fonte sonora colocada em atividade. Cada indivíduo interpretará a produção do som com seus matizes, suas colorações, suas intensidades, segundo um contexto próprio e ainda segundo o diferente lugar de onde percebe a vibração. Voltando agora ao corpo humano, mais especificamente direto ao ouvido, temos a concha de captação ou ouvido externo, que com seu desenho anatômico próprio conduz as vibrações exteriores à fina membrana, também em forma de concha ovalada, chamada tímpano, que por sua vez está adsorvida ao primeiro ossículo denominado martelo, que está tensionado em direções opostas por dois nervos que fazem a função de um microsistema mecânico reativo. O martelo, por um sistema de alavanca com eixo deslocado, acopla-se a outro ossículo denominado bigorna, e este, por sua vez, acopla-se ao último ossículo denominado estribo,
que está conectado a uma câmara de ressonância semelhante ao desenho de um caracol chamada cóclea. Essa cóclea, que é preenchida de um humor aquoso, poderia ser identificada como um transdutor que transforma as vibrações em impulsos elétricos, e estes são enviados pelo nervo auditivo à região do cérebro. Sairemos agora do contexto físico e passaremos ao contexto psicofísico. Não sabemos o quanto de informações já trazemos registradas em nossa psique a respeito de como serão avaliados os primeiros sons que ouviremos. Já no ventre materno, o feto começa a reunir informações sonoras do ambiente fetal, da voz de sua mãe, do pai, dos batimentos cardíacos, dos ruídos intestinais, etc. O feto percebe as reações de sua mãe em relação a ruídos, sons agradáveis, desagradáveis, a fala de outras pessoas, etc. Essas informações vão formando um primeiro corpo de memórias que, ao sair do ventre, a criança já trará consigo. A partir de então, serão somados a esses registros outros que serão adquiridos com o crescimento da criança, que por um processo de associação sempre comparará os novos sons àqueles já conhecidos e guardados em sua memória incipiente. Não esquecendo que o corpo da criança está em desenvolvimento, e esse desenvolvimento provocará mudanças às interpretações iniciais do som adquiridas no princípio. Dentro dessa rotina serão construídas as imagens que teremos a respeito dos sons que ouviremos, e novamente essas imagens formarão um referencial para cada indivíduo que comparará o que ouve àquilo que lhe é familiar, ou seja, aquilo que já possui em seu registro sônico de seu domínio. Vamos agora a um exemplo. Uma criança que, ao receber uma barra de chocolate que tanto desejava, estiver ouvindo o som de uma sirene de uma viatura da polícia, ainda que esse som seja representativo de perigo ou perseguição para os adultos, essa criança guardará um pouco desse som em seu registro sônico, como algo que será associado a um momento prazeroso. No futuro, essa pessoa, agora já adulta, poderá sentir alguma satisfação, ainda que não deixe transparecer, ao ouvir novamente o mesmo som, ou parte deste, ou timbres semelhantes a estes, misturados dentro de uma música ou de um outro modo qualquer. Veja que com esse exemplo temos um fator mnemônico e psicológico interferindo e influenciando a percepção do som além das fronteiras mensuráveis por instrumentos. Vamos a um segundo exemplo. A voz meiga de uma criança aprendendo a falar, sendo ouvida em um ambiente familiar, trará um sentimento de ternura a quem a ouvir. A mesma voz dessa mesma criança, sendo ouvida em um ambiente escuro e não sendo possível identificar a localização da criança, trará uma sensação de pânico àquele que a ouvir, devido à avaliação que será feita inicialmente sobre o fato. Algo está errado. Veja nesse exemplo que o mesmo som foi percebido por diferentes sensações. No primeiro momento não havia perguntas sem respostas. No segundo momento, uma avalanche de perguntas sem respostas deram lugar ao pânico devido à não identificação da fonte sonora e outros questionamentos como: quem é essa criança? Onde estão seus pais? Por que ela está ali? Etc. Você viu que os fatores psicológicos afetam profundamente a percepção do som.